boa noite. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todos os momentos das nossas vidas. O século XIX da nossa era tornou-se célebre por comportar uma série de transformações nas áreas das ciências tecnológicas, ciências da saúde, ciências humanas. A literatura teve a oportunidade de perceber o surgimento de um escritor que se tornaria um dos mais grandiosos de toda a história da humanidade. Na Rússia, do século XIX, nascia Leão Tolstói, autor de obras magníficas como Ana Karenina e Guerra e Paz. Tornou-se ao longo de sua existência um dos maiores defensores da atitude de pacificação da humanidade. Adotou como norma de conduta o cristianismo primitivo, aquele que procurava sair das instituições para se tornar caridoso e amoroso nas suas mínimas manifestações. Tornou-se, por isso, um dos grandes impulsionadores do movimento que depois se continuaria com Mahatma Gandhi, libertando a Índia dos ingleses. Foi exatamente esse Leão Tolstói que aproximou-se de uma grande médium brasileira chamada Ivone Pereira. Através de suas mãos maravilhosas, Leão Tolstói trouxe-nos uma obra magnífica chamada Ressurreição e Vida. A história que vamos relatar a partir de agora é dedicada à comunidade da cidade de Kiev, na antiga União Soviética. Leão Tolstói inicia sua narrativa falando de um jovem oficial, chefe da guarda imperial, que após um combate na Guerra da Crimeia, península do Mar Morto, voltou para sua cidade natal, deformado, combalido, agredido pelo frio e pelos açoites que sabemos que a guerra nos oferece. Aquele jovem que até então não desposara de uma moça e que tinha vivenciado toda a sua existência dançando ao som das músicas dos saraus imperiais, utilizando-se da sua existência tão somente para usufruir de todas as benesses que a ele era oferecido pelo cargo que ocupava, viu-se agora totalmente deformado por uma doença que acometia as suas articulações dos joelhos e tornozelos. Ao longo de alguns anos, aquele antigo jovem esbelto se tornava cadeirante. E a partir de então, ele começou a nutrir uma revolta imensa por Deus, pela sua própria vida, pela sua desvida. Vivia todo o tempo a reclamar, a se queixar da vida. E assim iam se passando os dias na cidade de Kiev. Ele, muito rico, dono de propriedades, incapaz de se ter a vida de tão grandes. E os dias iam se sucedendo e cada dia ele mais amargurado. Sua mãe, em vão, tentava consolá-lo. Passa-se algum tempo e a sua mãe retorna à pátria espiritual. Ele se vê sozinho e solitário no grande palácio da cidade de Kiev. E decide então mudar a sua residência para o palácio que ele tinha no campo, na mesma cidade. Chegando nesse palácio de campo, todos os seus trabalhadores foram para saudá-lo, para dar as boas-vindas ao seu retorno àquele palácio campestre. Os primeiros dias
foram de um sofrimento impressionante. Ele sozinho, sem o afeto de sua mãe, não tinha irmãos, não tinha esposa, se via o tempo todo auxiliado pelos seus trabalhadores para caminhar, para se alimentar, para fazer, enfim, as suas necessidades mais básicas. Os dias se passavam e cada vez Dmitri Stepanovich, que é como se chamava, se tornava uma pessoa mais introspectiva, se tornava uma pessoa mais depressiva, mais ansiosa. Em vão, a governanta, que por sinal era apaixonada por ele desde a mais tenra juventude, fizeram tocar nas pingas do seu coração. Um belo dia, a jovem Melânia, que era sua governanta, lhe pede uma audiência com o intendente, administrador, que era responsável por todas as suas terras no sentido de administração. O intendente, temeroso, porque sabia da rudeza do seu patrão, entra naquele salão de tapetes vermelhos e, com medo, começa a sua narrativa. Senhor Dmitri, Vossa Excelência deve saber que o carregamento de feno de trigo que mandamos para a Suécia foi negado pelos seus compradores. Eles argumentaram que o preço do trigo se tornou impossível para eles. E aí eu lhe pergunto, o que faremos? Naquele momento, Dmitri, num acesso de cólera, joga todos os papéis na cara do intendente, começa a maldizer a Deus, começa a maldizer o imperador, começa a maldizer sua vida, porque tão jovem ainda, menos de 40 anos, retido numa cadeira de rodas. E após uma hora de discussões acaloradas, onde ele jogava a xícara de café, o copo d'água, se tornava altamente perturbado diante dos seus pensamentos tenebrosos, ele acerta com o intendente que deveria aceitar a proposta dos suecos para solucionar de uma vez por todas aqueles problemas. Naquele instante sai um jovem de 10 anos de idade, chamado Peter, filho do intendente, que por um acaso do destino estava ao lado do seu pai, porque ele tinha uma ânsia de conhecer um senhor de tão grandes propriedades. Aquele desejo de menino de conhecer alguém como um ídolo havia se quebrado com a estupidez do Dmitri Stepanovich. Quando eles iam saindo, o garoto, que também era afilhado da Melânia, a governanta do Dmitri, o garoto simplesmente, achando que estava falando numa voz baixa, diz o seguinte: engraçado, meu irmão também é paralítico, numa situação muito pior do que a dele, e não vive açoitando ninguém, nem é áspero, nem é ruim. Dmitri naquele momento se vira e pergunta: quem está aí? Melânia, a governanta, morrendo de medo, porque já sabia da aspereza do seu senhor, não pôde disfarçar o menino e apresenta-lhe, dizendo: esse é Peter, meu afilhado.